atenção o seu trabalho daqui de onde eu tô na Flórida. Você está em que região do Brasil? Sou eu de Piracicaba, São Paulo. Piracicaba, São Paulo. Mas me chama a atenção de maneira muito forte, até eu posso dizer emocionante, a maneira como as pessoas entram e a maneira depois como elas saem de cada trabalho que você realiza. Um É incrível. profissional especialista em próteses. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está chegando agora nesse papo, Robson. Quem é o Robson? Bom, meu nome é Robson Ramos, eu trabalho hoje com prótese capilar. Hoje tem 10 anos que eu trabalho com prótese capilar, já faz 26 anos que eu estou na área da beleza, né? Eu já era cabeleireiro, barbeiro, desde os 12 anos de idade, e já vem de família, né? Já vem de família. Comecei na prótese capilar por conta de, na verdade, de muitos clientes que questionavam a calvície, e eu vendo vários clientes ali questionando, falando que sofrendo com a calvície, vamos falar assim. Até que chegou um dia que até teve um cliente, ele me perguntou se eu conhecia a prótese capilar. Naquela época eu nunca nem tinha ouvido falar da prótese capilar. E ele falou assim que ele ia pagar um curso para mim poder colocar uma prótese capilar nele. E eu não dei atenção naquela época, até porque eu nem conhecia, não fazia ideia do que era. Então eu falei assim, cara, vou ver, vou analisar e depois eu te falo, tá? Enfim, aí ele foi viajar para fora, não me lembro para onde, e ele colocou essa prótese capilar em algum lugar e ele voltou para mim poder fazer o corte da lateral do cabelo dele, né? E, e quando eu vi a prótese pela primeira vez, né, na cabeça dele, enfim, aí foi como se fosse amor à primeira vista, né? Porque, tipo assim, eu vi o quanto ele mudou. Eu que era cabeleireiro dele há muitos anos, e eu estava acostumado de ver ele com aquela calvície, que ele sempre, né, questionava, reclamava. E aí, quando eu vi pela primeira vez, aí foi realmente, foi como se fosse um amor à primeira vista mesmo. Aí foi quando eu comecei a correr atrás, de aprender, de buscar, enfim. Aí eu comecei, logo no começo eu comecei, coloquei a prótese em mim primeiro, depois eu fui entendendo como funcionava a prótese capilar, o tanto que ela podia mudar a vida de uma pessoa. E foi ali que eu comecei, em 2016, 2016, foi... isso que eu ia perguntar, quando foi? A gente está falando de 10 anos atrás, aproximadamente. Você já foi recebido aqui com vários elogios para o pessoal que está entrando na live. Fiquem à Uhum, vontade, pessoal, para escrever. À medida do possível, a gente vai procurar repassar as perguntas para ele, porque você é uma grande celebridade dos cabelos. Posso dizer masculinos em específico? Ou porque eu sei que você também atende mulher. Eu já vi mulher sendo uhum. atendida, mas predomina o público masculino. Masculino predomina. É o Predomina. público é o masculino. O feminino, até porque, deixa eu só acender a luz aqui. Até porque o público masculino é o público que mais tem problema com calvície, né? E Sim. as mulheres até têm algumas que têm problema com calvície, mas é mais a questão de alopecia, ela faz algum tratamento de quimioterapia, mas são poucos casos e não são todos os casos que elas deixam também estar postando na internet, enfim, então tem Tem toda uma poucas. outra questão envolvida, né? Inclusive, Exato. tem uma pessoa chamada Júnior aqui, Robson, que escreve assim: Boa noite, anjo dos homens calvos. Olha que lindo. Então, Mas é então, legal, né, é cara? muito legal. Assim, o que mais me chamou a atenção, até porque eu sou uma pessoa que, como é que eu vou te dizer? Que hoje, cada vez mais, eu tenho entrado nesse mundo da neurociência, dos comportamentos humanos, e a gente vê que é uma área que está conectada com todas as outras áreas da nossa vida, né? Desde a área Sim, profissional, a área pessoal. E quando eu vejo os seus vídeos, eu falo, gente, é incrível como ele consegue uma transformação que vai muito além da parte estética. E é sim. isso que mais encanta. E vou dizer mais um detalhe, tá? Eu vou colocar o meu palpite aqui, porque eu tenho esse direito, a gente está aqui batendo papo nessa live, né? É um espaço Aham. nosso. Não é todo mundo que tem o dom de fazer tão bem feito como você faz. E eu observo isso, porque no passado, bem lá atrás, que eu já estou nos Estados Unidos há muitos anos, mas lá no passado Uhum. nós fomos investidores num salão de beleza, apesar da gente não trabalhar com cabelos, eu e meu esposo. Aham. Então a gente batia o olho ali naquelas próteses, eu bato o olho nas próteses e eu falo, gente, ele é muito perfeccionista, você é detalhista, né? Sim. É isso Que na mesmo? verdade, sim, com certeza. Na verdade, assim, desde quando, antes de eu trabalhar com a prótese capilar, eu sempre fui detalhista até nos cabelos, né? Eu sempre me destaquei por onde eu passei, em salões, pelo fato de eu não analisar apenas um corte de cabelo. Eu sempre fui aquela pessoa que analisava o que vai combinar com ela, o que vai combinar com o formato do rosto É um pouco do que eles chamam de visagismo, né, nessa exato, área. é aquela harmonia, né? Então, assim, eu sempre gostei na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, eu sempre busquei a perfeição. Então,
Quando eu comecei a trabalhar com prótese capilar, juntou aquele desejo de transformar vidas através da prótese capilar, junto com a técnica que eu já tinha quando eu trabalhava com barbearia, enfim, e aí eu juntei as duas coisas ali, e as coisas foram acontecendo, Foi e a gente... acontecendo, você foi se especializando, era uma coisa que você já tinha Exato, um certo dom, né? Mas, ó, exato, eu sei que esse é um mercado muito competitivo, sim, não só no Brasil, acho que no mundo todo, inclusive tem pessoas que viajam até para fora do Brasil também para fazer outros procedimentos que não têm relação com a sim. prótese, né? O que que é? Fala pra gente um pouco sobre o que é esse material dessa prótese, porque tem gente perguntando coisas aqui que eu não sei responder. Posso jogar bola com uma prótese? Eu posso dormir sem precisar tirar a prótese? Eu consigo tomar chuva? Tem um monte de coisas assim. Conta É um assim, pouquinho ó, mais em detalhe. a prótese capilar, eu sempre falo nos meus vídeos que ela é um acessório. Ponto. A primeira coisa que você tem que entender é que a prótese é um acessório e você não pode comparar ela com um cabelo que você tinha, por exemplo. Ela precisa de uma manutenção, essa manutenção é a troca do adesivo, que você faz a cada 15 dias aproximadamente. Uhum. Eu tenho tanto a prótese como o adesivo que eu gosto de retirar ela todos os dias para me dormir. E tem muitas pessoas que não tiram, fica aí uma semana, 2 semanas, algumas até 3 semanas sem retirar do couro cabeludo. Elas quer tanto o cabelo dela de volta que ela demora muito tempo para retirar, né? E assim, eu não acho legal esse lance de você ficar tantos dias com a prótese capilar sem retirar da cabeça, porque eu acho que não é higiênico. Por quê? A prótese capilar você pode tudo com ela, você pode mergulhar, você pode nadar, pode tomar banho, pode praticar esportes com ela, mas ela exige uma manutenção, uma higienização, né? Mas você pode tudo com ela. Pode sim, você pode tudo, nada te impede de fazer com a prótese capilar, desde que você esteja com a manutenção em dia, você tenha feito a manutenção a cada 15 dias certinho, que você não demore tanto para fazer essa manutenção. Mas é um cabelo implantado numa base de silicone, que se chama micropele, é uma Bem camada fininha, né? que ela imita a pele, né? Ela imita o couro cabeludo, e são fios implantados manualmente com uma agulha própria para esse tipo de procedimento. E depois ela vem grandona, ela vem aquele cabelão, daí a gente molda, faz o molde na calvície da pessoa, e depois faz o corte de cabelo, dando aquele acabamento. Mas, basicamente, é uma peruca moderna, né? Porque eu não falo peruca porque quando você associa peruca, você associa Zacaria, aquela coisa Vem um antiga. estereótipo na cabeça, né? Exato, porque o homem, principalmente o homem, ele tem esse preconceito com peruca. E hoje a gente tem a prótese capilar, que é o que chega mais próximo à realidade, ao cabelo que você tinha. Antigamente, a peruca que existia antigamente era aquela coisa por exemplo, aquele tecido costurado, como se fosse um crochê ali, né? Então, assim, não tinha tanta naturalidade, era uma coisa bem, bem ultrapassada, grosseira, né? Era uma coisa grosseira. E hoje a prótese capilar com a tecnologia, ela trouxe essa naturalidade. Então, até por isso que eu acredito que veio o nome prótese capilar, né? Eu dou o nome de acessório, e é um Muito bom acessório que deu isso. certo, Porque você se entendeu? desconecta um pouco desse conceito da peruca, né? E olha, Exato. eu vou te falar uma coisa, porque acaba que cada época tem os seus modismos, né? Tem as coisas que estão acontecendo naquele momento. E realmente, esse lance da prótese, da maneira como ele veio, ele é algo moderno, ele é algo que, como você falou, conecta com a identidade daquela pessoa, você vai olhar se está em harmonia ou não com o rosto. E a gente percebe realmente tudo que você está dizendo aqui na prática, quando a gente assiste os seus vídeos. Agora, você entende que seja um lance mais de vaidade ou isso está ligado a uma necessidade emocional do homem, masculina? Como que você, se a gente for além da aparência estética, né? No que isso tanto mexe com o homem? Eu estou fazendo essa pergunta, mas eu também quero justificar que existe alguns tabus quando a gente fala da questão emocional do homem. Uhum. Inclusive, tem muitos homens que não gostam nem de falar sobre isso, né? Tem homens que começam a perder cabelo e se alguém faz um comentário, uma brincadeira, aquilo já é mal interpretado, isso mexe com o emocional daquela pessoa, porque ninguém quer parecer mais velho do que realmente é, e a gente sabe que a calvície, ela traz um pouco disso, né? Sim. Eu acho que a prótese capilar nada mais é recuperar o que foi perdido. Você tinha cabelo, você perdeu os cabelos e você está querendo recuperar algo que você perdeu, que são seus cabelos. Então não chega a ser vaidade, porque vaidade é quando você quer colocar algo a mais do que você já tem. Se, Uhum. por exemplo, muitas mulheres têm um cabelo e quer mais cabelo, então ela vai
fazer um alongamento. Ela tem unha e quer colocar mais unha. Então, isso daí eu acho que já parte mais para a questão da vaidade. O homem, quando ele coloca uma prótese capilar, é mais a questão dele recuperar o cabelo dele, que ele perdeu um dia. Então, assim, e automaticamente essa perca que ele teve do cabelo deixou ele com a autoestima lá embaixo, né? Deixou com a autoestima para baixo. Então, vindo junto com o que ele perdeu, que é o cabelo, traz com ele também o aumento da autoestima, né? Então, eu acredito que não eu vou colocar um cabelo para melhorar minha autoestima. Não, eu vou colocar meu cabelo porque eu perdi minha autoestima quando eu perdi meus cabelos. Você entendeu? Então, eu acho que pro homem, né? Pro homem é resgatar, é um resgate, é resgatar aquilo que foi perdido. Eu não vejo como vaidade, tá? E você consegue enxergar a diferença logo de cara, assim, quando terminou o trabalho, nas expressões da pessoa? Isso é muito comum ou não? Assim, tem pessoas que não ligam muito? Como é que funciona? É incrível. Ali é um ambiente de cura. E é uma cura instantânea. É incrível, incrível, incrível como a pessoa chega abatida, ela chega triste, abalada, e quando ela se olha no espelho, porque a gente faz todo o procedimento com a pessoa virada de costas pro espelho, ela não vê absolutamente nada. Tudo aquilo que você vê nos vídeos, levantando a capa, aquilo tudo é real, não tem nada de combinado. Só no final isso, quem tá me assistindo, quem já fez o procedimento, sabe que eu tô falando a verdade. Nenhum momento a pessoa se olha no espelho. Então, quando eu ergo a capa, a pessoa se olha e ela fala, tipo assim, e ela, sei lá, é como se ela se olhasse porra, realizei um sonho ali, tipo, de ter esses cabelos de volta, e automaticamente a pessoa já sai dali curada. Então eu falo assim, é como se fosse uma pílula a prótese fosse uma pílula que seria a cura para a ansiedade, a cura para a depressão, a cura para a sua tristeza, é que você ingere ela ali e no mesmo instante você é curado. Então, assim, ali é realmente um ambiente de cura. A aparência, principalmente pelo fato de ser no rosto, né, compor o rosto, isso está muito ligado à identidade, né, Robson? Sim, então exato. A gente mexe com a identidade dessa pessoa, sendo que ela olha no espelho e que talvez ela tenha dificuldade de se reconhecer, porque ela não queria ter perdido os cabelos, né? Eu acho que é um pouco isso. Exato. No caso de recuperação de pessoas que estão com algum problema de saúde, que você citou, inclusive a alopecia, o próprio câncer, você faz um trabalho mais ou menos na mesma linha. Pode ser homem, mulher, você recebe pessoas de diversas idades também, ou só... Sim, todo tipo de... Por exemplo, tem homens e mulheres que têm problema com alopecia, mulheres principalmente que têm problema com faz o tratamento de quimioterapia. Eu recebi já cliente que ela tem é uma doença que chama alguma coisa, que ela fica arrancando o cabelo da cabeça. Então, assim, para todo caso, a pessoa pode me procurar para colocar uma prótese capilar. Caso de estresse, o homem, ultimamente, ele anda tão estressado a ponto de perder os cabelos. Então, a calvície precoce, que é daquele jovem com 16, 17 anos, hoje eu tenho muitos clientes jovem demais. O cliente mais jovem que eu já recebi na clínica foi com 14 anos. Olha. Por falta de cabelo, que já tinha começado a calvície. Então, assim... Nossa, 14 anos. 14 anos, não tem um perfil, né? Tipo, é para todo mundo que precisa, né? E assim, oferece algum risco para o couro cabeludo? Ou pode gerar uma reação alérgica? Como é que funciona, de uma maneira geral? De uma maneira geral, não tem nenhum tipo de alergia. O que pode acontecer nos primeiros 3 dias ali é dar uma pequena irritação, ali onde a gente acaba raspando ali, aquele cabelinho que ainda resta, a gente raspa para poder fazer a fixação. Então, em alguns casos, pode ser que a pessoa tenha algum tipo de irritação ali, sabe, tipo uma coceirinha ali nos primeiros 3 dias, mas é em alguns casos, mas na maioria dos casos a adaptação é 100% rápida e indolor e é bem tranquilo. Então, tem... E a reação da família? Você já teve relatos assim de relacionamento que melhorou depois que o cara, né, decidiu colocar prótese? Você tem esse feedback por parte das famílias? A maioria dos relacionamentos é como se fossem restaurados, né? Porque assim, na verdade, sabe o que é interessante? Interessante que quando o homem ele sente a falta de cabelo, ele é uma pessoa que ele olha de baixo, né? No relacionamento. Ele se sente como se ele fosse uma inferior. Então ele é um cara mais ciumento, ele é um cara mais inseguro, ele é um cara mais triste, enfim, no relacionamento. E quando ele coloca a prótese capilar, é como se ele igualasse, né? Ele falasse, nossa, agora eu tô aqui em cima também, então tudo muda. Aí o cara tem mais, como ele tem mais confiança, ele tá com uma autoconfiança já lá em cima, então ele muda no relacionamento também. É como se fosse a cura até pro relacionamento, né?
Eu Então tem acredito essa também. totalmente nisso, o Robson. Agora em março é o mês das mulheres, né? Que a gente fala por conta do 8 de março, né? Que é uma data. Uhum. E eu tenho feito vários estudos voltados para esse tema da mulher, do relacionamento entre homem e mulher, e até em função desses casos de feminicídio que tem acontecendo muito no mundo todo, né? Tem crescido. E assim, não existe literatura, teoria, psicologia que não fale a mesma coisa. Está tudo muito Sim, ligado à baixa autoestima masculina. O homem chega, sim, inclusive, a cenários de violência, que é o estresse sim, máximo, porque quando ele está com a confiança dele baixa demais, né? Quando ele não está se sentindo confiante, quando a autoestima está muito baixa, ele tende a ser alguém mais agressivo. É da sim. natureza humana. Então, tudo que você está falando, eu acho que tem total conexão com a ciência mesmo, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu vejo também que as pessoas elas vão juntas, elas viajam para ir até onde você atende. Você tem clientes de vários lugares do Brasil, e aí a família toda vai junto. Como é que funciona isso? Tem clientes de todos os estados do Brasil, inclusive de Estados Unidos, É mesmo. Japão, já Alemanha, Portugal, Turquia, bom, vários países que a Isso gente já tudo atendeu por causa da rede social, né? Que faz com que por você conta da rede chegue, social. que Por você conta da chegue rede em lugares social. muito longe. E você Foi. consegue ainda administrar todo esse público que entra através das redes sociais? Hoje você tem uma equipe trabalhando junto com você? Hoje não, hoje é a equipe, é tipo uma equipe muito grande no marketing e uma equipe muito grande lá interna também, né? Porque às vezes chega a mais de 5.000 mensagens num único dia. E como que você responde tudo isso de mensagem, né, apenas no único dia? Então É. você precisa de pessoas, precisa de ferramentas, é Daí louco. nasce a RR Academy, é isso ou não? Me explica um pouco melhor sobre esse projeto. A RR Academy é mais para formação, né? Por conta de profissionais que me procuram muito porque querem aprender a fazer a prótese capilar, essa técnica, enfim. Aí a gente montou uma academia de prótese capilar, que é onde a gente treina pessoas, barbeiros, cabeleireiros, pessoal da área da beleza, a se especializar, ajuda eles a se especializar na prótese capilar. Porque, assim, por mais que a prótese ainda está conhecida, ainda tem muitos lugares que não tem, não existe, né? Não, É. aí a pessoa tem que viajar de longe, de muito longe para vir colocar. Mas não é só isso também, né? Tem gente que fala, cara, eu quero fazer com o Robson porque foi com ele que eu me conectei e eu vou, não importa a distância. Tanto que as pessoas vêm de todo canto, todo lado, todos os dias. Tem pessoas de outros estados, todos os dias, todos os dias. E eu falo que a minha clientela menor é de Piracicaba, é onde eu moro É onde hoje. você está. Mas, sei lá, não é nem 1%. O restante é tudo de fora. Quão difícil é conseguir um agendamento direto com o Robson? As filas são grandes espera, assim, tipo, a pessoa consegue se planejar para viajar e às vezes ser atendido ainda nos próximos meses. Como é que tá isso hoje? É assim, ó, hoje a gente consegue por conta da equipe que é grande. Não sou só eu, não é apenas eu que faço procedimento. Hoje a gente está com uma equipe de quase 10 profissionais, barbeiros ali, especialistas em colocação de prótese capilar. E, Pessoas e é claro treinadas que por você, né? treinadas por mim, capacitadas, que vai deixar o resultado impecável do mesmo jeito. E é claro que quando a pessoa fala assim, não, Robson, eu quero fazer com você, aí eu tenho que tirar o meu tempo, aí é um valor um pouco diferente, até porque eu tenho que parar tudo para atender aquela pessoa e ficar ali com ela horas, né? É. E aí, então, enfim, mas porque senão também todo mundo ia querer fazer só com o Robson e aí o Robson não consegue, né? O Robson não dá conta. Então É. só o Robson não dá conta. Então, a gente precisa delegar aí para outras pessoas também estar fazendo com a mesma qualidade, enfim. Mas tá bem Assim, legal. eu acho que você tem pessoas escrevendo aqui, eu nem consegui ler todos os comentários, mas assim, você está de parabéns pelo trabalho que você realiza. Geralmente, o homem tem muito aquela visão de que eu vou ao barbeiro porque eu vou cortar o cabelo, né? E aí vou voltar com um Sim. visual diferente. Mas no seu caso, você devolve os cabelos para o homem que Eu- perdeu os cabelos. Então, Em vez de tirar, a gente coloca. em vez de tirar, você coloca. E aí tem, por exemplo, cores e tipos de cabelo para todos os tipos. Como é que funciona isso? Geralmente você precisa, a pessoa precisa esperar um certo tempo para encomendar um cabelo que seja parecido com o dela. Como é que é esse fluxo assim? Só no começo, era assim, no começo a gente fazia uma avaliação, identificava a cor do cliente, a gente fazia um pedido e esperava chegar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um estoque de mais de 1.000 peças, mais de 1.000 cabelos ali esperando o cliente, com todas as cores possíveis, Tem um estoque inclusive grande. muito grande, inclusive de vários
fabricantes diferentes, porque às vezes a mesma cor vem com um tonzinho de diferença, então a gente pega de alguns fabricantes diferentes também. Então se a pessoa chegar aqui amanhã e falar assim, Robson, nem marquei e resolvi passar aqui, a gente vai fazer uma avaliação nele, mesmo que ele não tenha marcado, e se tiver um encaixe ali, a gente vai colocar ele na cadeira e ele vai sair dali cabeludo. Então assim, a gente sempre vai ter a cor ideal para aquele cliente. Ou seja, tem aquele cabelo que é um castanho escuro, um cabelo é um preto, é um castanho claro com 20% de grisalhos, ou é um loiro escuro, ou é um loiro médio com 30, 40, 50% de grisalhos, a gente vai ter qualquer cor, independente da porcentagem de grisalho, independente da cor também, se é loiro, preto, branco, enfim, E aí, na grisalho. verdade, depois da manutenção, a pessoa pode fazer na cidade onde ela mora, né? Tipo, Exatamente, os que ela tem ainda, que são próprios dela, ela pode cortar em outro lugar, né? Exatamente. O curso online que a gente vende hoje de prótese capilar tem um curso que é de manutenção. Esse curso de manutenção que é vendido para o profissional, a gente dá gratuitamente para quem coloca a prótese com a gente. Então, assim, é um cursinho de como trocar o adesivo, de como lavar a prótese, de como colocar ela em casa. Então, a gente passa isso gratuito para quem coloca. Então, a pessoa que é de muito longe, ela vai ter ali um passo a passo de como tirar e colocar e fazer suas manutenções. Tem uma pessoa que fez uma pergunta que é relacionada à manutenção aqui. Qual o cuidado de quem tem um pouco de cabelo em cima? Que cuidado essa pessoa precisa ter? Porque, na verdade, Hoje pode falar. eu postei um vídeo agora à noite, faz uns 40 minutos. E esse vídeo eu estou explicando como que eu faço no dia a dia. Eu tenho bastante cabelo na parte de cima, né? Eu, teoricamente, não precisaria usar uma prótese capilar. Mas eu optei por raspar a cabeça e sentir na pele como que é usar uma prótese capilar. E eu raspo a cabeça quase todos os dias, que é a parte de cima, toda essa região. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil, né? Olha, que incrível. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Olha, é um adesivo, né? É um adesivo, ó. Veja. E ele fica firme na cabeça? 100%. Aqui 100%. eu posso nadar, fazer o que eu quiser aqui. Você pode nadar, você pode entrar na água. Tudo. Posso fazer o que você quiser. Toboágua, paraquedas, tudo isso eu já fiz o teste. Então, assim, ó, eu raspei a cabeça aqui, ó, toda essa parte de cima eu raspei. Tá vendo? Dá pra ver até onde eu tenho o cabelo aqui, ó. Sim. Tá vendo? Aí eu raspo essa parte aqui e depois eu coloco a prótese. Eu tomo um banho, tudo higienizo e eu coloco. E pra colocar é muito simples, é só... olha, ajusta não tem nenhuma aqui, técnica ajusta, diferente. não. Aí você pressiona no meio e pronto. Aí você já, E tá já pode tudo certo. pentear. Se você passar Pronto, a mão já, ali no cabelo, a normal. prótese, Normal. ele não se desencaixa fácil, nada disso. Normal, ó, tá aqui, ó. Muito interessante. Eu não conhecia tão bem assim, não. E essas pessoas que estão fazendo o processo de implante, elas também podem usar prótese temporariamente? Normal. Sabe aquelas pessoas que não querem raspar o cabelo na parte de cima, por exemplo? A gente tem uma opção igualzinha essa prótese, fixo na frente, às vezes a pessoa só tem na frente, a calvície na frente, as entradas, mas ele tem um cabelinho aqui que ele não quer desapegar. O que a gente faz? A gente coloca alguns tic-tacs na prótese, é onde ela vai prender no cabelo dela, vai prender esses tic-tacs e vai fixar somente na frente. Aí quando ele chegar em casa, por exemplo, ele quiser tirar, ele vai tirar do mesmo jeito, ele tira o tic-tac. Parecido com a prótese feminina, né? Que Exato, sabe aquela prótese de topo feminino que as mulheres colocam de tic-tac? É a mesma coisa, ele vai poder trabalhar do mesmo jeito, fazer tudo o que ele quiser e ele não precisa se desfazer do cabelo que ele já tem. Por exemplo, ele não precisa fazer nenhuma alteração no corte de cabelo, então daria só para ele fazer esse preenchimento aonde não tem. Então é uma opção também. E Robson, assim, curiosidade, existe algum erro? Qual é o erro mais comum que as pessoas geralmente cometem antes de procurar você? Alguém que chegou e falou, já tentei isso, já tentei aquilo. Tem alguma coisa assim para você compartilhar de dica, pela experiência através dos seus clientes? São o que as pessoas mais procuram antes de colocar a prótese capilar. A primeira é tratamento, né, capilar. Hoje os tratamentos são caríssimos e não devolve os seus cabelos de volta, né? Remédios, finasterida, minoxidil, esses remédios não vai trazer os seus cabelos de volta. Já fizemos todo tipo de teste, os clientes já viu, muitos anos aí de experiência. Já foram muitas tentativas. Muitas. Então, tipo, não resolve. Ele resolve assim, por exemplo, sobrancelha, barba, mas folículos que já morreu ali, que não tem mais vida, igual a calvície, por exemplo, não adianta. Já ali você pode tentar fazer o que for, que não vai voltar a ter seus cabelos. Seja, ele pode até bloquear a queda, por exemplo. Não vai voltar o que já caiu. Ele pode até dar uma pausa ali, né? Mas assim, finasterida tem vários efeitos colaterais ali que é complicado você ficar tomando pro resto da vida. O implante capilar,
A cirurgia em si não é nem o problema maior que os clientes relatam é justamente o tratamento que você tem que fazer para o resto da vida para poder segurar os folículos que foram implantados, que também é finasterida, minoxidil, que são todos remédios que a longo prazo vai te trazer um efeito colateral ali que não é muito agradável. Quem quiser saber um pouquinho é só pesquisar quais os efeitos colaterais do finasterida. Só pesquisar isso daí você já vai saber que não é muito arriscado. legal. Para o homem é arriscado, né? Demais, demais. Então é bom Demais. alertar em relação a isso. Exato, Agora, exato. o que, assim, pelo menos a gente percebe é que conhecimento técnico você tem de sobra aí, né, para compartilhar com as pessoas. Eu acho que as pessoas podem se sentir bem seguras. Mas o que você diria para algum homem que está assistindo a gente e que adoraria fazer um contato, agendar, mas ele tem vergonha? O que você diria para essa pessoa? Porque eu já percebi que tem muitas consequências positivas, né, da pessoa. Sim. É muito simples. Pensa que ela é só um acessório, é só um acessório. Você, às vezes, não precisa se desfazer do seu cabelo, que às vezes eu vou raspar e se eu não me adaptar. Tem a opção de tic-tac, caso você queira. E se você tiver vergonha ainda de ser atendido perto de outras pessoas, a gente tem a sala reservada, que é uma sala VIP, onde eu vou te atender, eu vou conversar com você, eu vou te explicar pessoalmente como funciona, mostrar o material, mostrar ao vivo como funciona a prótese capilar e te deixar o mais tranquilo, o mais seguro, mais à vontade o possível para você sair dali. Quer dizer que não é todo mundo que vai que precisa aparecer na sua rede social? Não, imagina. Não, Não, eu falar a verdade. importante fazer essa pergunta. Se eu falar a verdade para você, 70% das pessoas não quer aparecer. O que eu posto ali é só os que querem. Entendeu? Então é importante dizer isso, porque eu acho que tem muita gente que acha não que dá tem o que próximo aparecer, né? passo porque não consegue, não quer aparecer. Inclusive, a pessoa, se ela quiser, ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar sabendo que ela me procurou. A gente vai atender ela numa sala extremamente privada, onde a gente vai fazer o procedimento, ele vai sair dali, ninguém vai nem notar que ele esteve ali, passou pelo Robson Ramos, colocar uma prótese capilar. Então, quem quiser marcar uma avaliação presencial ou até mesmo online, a gente consegue fazer uma avaliação online antes da pessoa vir até aqui. E assim a gente consegue explicar tudo como funciona a prótese capilar. Depois ele já agenda para vir presencialmente com a gente. Eu acho incrível falar sobre isso, porque pode ser que seja dúvida das pessoas e elas fiquem com vergonha até de perguntar isso, né? E assim, pessoal, antes da gente partir para a reta final, que eu sei que vocês devem estar gostando aí de saber mais dos bastidores do Robson Ramos, mas eu quero deixar claro que se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita a oportunidade agora, né? Eu fico assim pensando, a mulher, ela acaba tendo hoje a facilidade de colocar próteses, cílios, as mulheres fazem ali a colocação dos cílios, né, para sair. E aí eu acho que toda essa questão masculina está muito ligada à cultura, uma questão cultural, histórica, no mundo inteiro, não só no Brasil, né? O homem, ele tem um pouco de receio de admitir que ele está se sentindo desconfortável com a falta de cabelo, às vezes com uma questão que ele precisa tratar no rosto, porque hoje em dia tem esses procedimentos todos de harmonização, uma série de coisas que estão disponíveis para homens e mulheres. Mas eu acho muito legal uma pessoa como você vir à tona, aparecer nas redes sociais para quebrar um pouco esses tabus e mostrar que homem também pode e deve, porque isso está muito ligado à questão da autoestima, como a gente já falou, da confiança própria que ele tem nele, da identidade, porque pode ser que ele se olhe no espelho e fale, gente, eu não me enxergo assim como eu estou me vendo no espelho. Né? Isso está entrando em conflito com a minha identidade, com a pessoa que eu sempre fui. Porque é uma questão biológica do corpo humano. E a gente não tem como ir contra isso, né? Exatamente. Aqui entraram algumas perguntinhas, mas pode falar primeiro, que depois eu vou buscando aqui para ler. É porque existe ainda aqueles homens que eles são mais reservados e ainda tem aquela muitas objeções, aquele certo preconceito, né? Enfim. Mas tem um ponto positivo, que um ponto positivo, pelo menos para nós, ali da RR, é que assim, hoje a maioria dos meus seguidores são mulheres, uns 70% mais ou menos são mulheres, ou mais. E como as mulheres não têm preconceito as mulheres. Muito pelo contrário, elas que incentivam os maridos a virem. Tanto que 99% quase das pessoas, dos homens que aparecem, a gente pergunta, como você me conheceu? Ele fala, minha esposa começou a te seguir, ela começou a mostrar pra mim, no começo eu fiquei bem retraído e tal, e ela acabou fazendo minha cabeça e meio que quase me obrigou a vir e eu tô aqui. Então, assim, eu vejo que graças às mulheres
as esposas não terem esse preconceito, porque é engraçado que uma das objeções dos homens é, pô, meu, mas como que eu vou falar pra minha esposa, pra minha namorada, se eu Ah, conhecer, como que eu vou falar pra ela que eu uso uma prótese? E o sim. mais legal é que elas mesmo que incentivam eles a vir, né? Então, Então faz parte isso é um dela, ela já quebra essa barreira mesmo. exato, então isso daí é É. bem legal, é uma coisa que acontece com a gente aqui que é bem bacana. Então, hoje a gente publica mais para as mulheres do que para os homens, né? Porque é elas que vai Então acabar quer trazendo dizer eles. que a prótese pode ser um ótimo presente da mulher ou da namorada presentear o marido Exatamente, ou namorado exatamente. Você tá aí vendo seu assistindo. marido meio abalado, meio tristinho, pode ser por conta da calvície. Seria uma oportunidade de você presentear ele com esse acessório. E de verdade pode ser mesmo. Olha, tem duas perguntas aqui relacionadas a preço médio. Eu não sei, acredito que seja algo que você vai responder isso caso a caso, né? Como é que seria? É, É claro que precisa de uma avaliação, mas vai variar aí de mensais de R$ 185 até R$ 300 mensais. Vai depender, vai precisar fazer uma quer dizer que avaliação. você faz uma espécie de um parcelamento, a pessoa paga. Exato, Ah, exato. interessante, A gente interessante. está começando agora com um plano também de assinatura, porque a prótese você vai precisar trocar um dia. Então a gente está fazendo também, vai começar agora a fazer planos de assinatura, onde a pessoa pode fazer manutenções e inclusive troca de prótese dentro desse plano de Acaba se assinatura. tornando Então, acessível, né, Robson? é Não como é? se fosse um plano de saúde. É um É plano de isso, é saúde. bem legal. É só que ele está Exatamente. fazendo para propagar ali a aparência dele, o cabelo. Olha, Exatamente. eu gostei demais de conversar com você. Eu não sei se tem algum ponto que você queira destacar. Inclusive, quero perguntar se você tem alguma visita programada aqui à Flórida, Orlando. Será muito bem-vindo com a, quem sabe, RR Academy, né? Para treinar Então, profissionais. a minha esposa falou que esse ano é o ano que a gente vai viajar para todo canto e pode ser que aí seja um dos destinos que a gente escolha Vem para sim, visitar. porque com Sim, certeza tem muitos brasileiros aqui na Flórida, né? Como todo mundo já sim, sabe, que a Flórida é cheia de brasileiros que com sim. certeza vão gostar de aprender com você esse Seria um trabalho ótimo tão lugar. legal que você já realiza. Sim. É, assim, eu não tenho, não sei se tem mais alguma coisa que você queira dar destaque aqui para o pessoal que está assistindo. Tem pessoas perguntando onde é a sua empresa, onde consigo te encontrar. É na sua bio que tem os detalhes ali do Instagram, só para. Como que a Sim, gente ali faz para você? na bio do meu Instagram tem um link, né? E naquele link, ali estarão todas as informações, inclusive o WhatsApp, site, tem algumas perguntas frequentes, tem uma média de valores ali também. Então, assim, é claro que as maiores informações seria legal a gente marcar uma avaliação, né? Uma avaliação, pelo menos uma avaliação online, que é uma avaliação Uhum. gratuita, e onde eu posso explicar melhor para a pessoa qual é o melhor tipo de prótese, qual é a cor ideal e qual é o procedimento correto para ela fazer. Se é uma prótese de tic-tac, se ela precisa raspar o cabelo, se ela não precisa raspar o cabelo. Então, é muito ampla aí as opções que Com pode. certeza. É caso Então a seria caso. legal, exato. Então seria legal a gente fazer uma avaliação online sem compromisso. Então me chama no meu perfil ali, onde tem esse link, e a gente pode fazer essa avaliação sem compromisso. Olha, antes da gente desconectar aqui, eu tenho uma pessoa que perguntando: pode lavar a cabeça normal quando for tomar banho? Normal, pode Normal. Ele lavar a falou que pode até pular cabeça, na piscina, pode gente, pular na nadar. piscina, mergulhar, toboágua, paraquedas. Cara, eu acho que eu já fiz de tudo com ela. Não futebol de sabão, tudo que você Olha que legal. imaginar, eu já fiz com a prótese. Então, Ela tá tipo, mais que aprovada, tá mais que aprovadíssima. aprovado. Viu? A maioria das pessoas não vai nem sequer fazer a metade do que eu já fiz com ela, mas pode fazer o que vocês quiserem. E olha, gente, ele fez questão de usar para ver como era e poder, né, Exatamente. viver essa Acompanha, situação. tem bastante vídeo lá para baixo, lá onde eu tô mergulhando, eu estou descendo toboágua, tem vários vídeos que eu estou fazendo vários testes lá, então acompanha lá. Vocês Tá vão, ótimo, ó, vão perceber. parabéns, escreveram aqui, ótimo profissional, aprendi muito com ele. Assim, eu gostaria, tem uma pessoa pedindo para fazer um vídeo, não consegui ler aqui no Instagram e pedir um apoio. Gente, a gente está chegando algumas mensagens agora na reta final, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para vocês fazerem essas perguntas ao Robson. Ele é Sim, alguém que é acessível, pelo que ele falou aqui, apesar de ter crescido muito, tem uma equipe trabalhando junto com ele, mas se a pessoa fizer questão de fazer a prótese diretamente com ele, isso é possível, certo, Robson? exatamente, é possível. Então, assim, na bio dele tem os contatos. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem. Mas é um trabalho que chama muita atenção. Você está de parabéns também por esse Muito crescimento obrigado. aí nas redes sociais, a maneira como tem brilhado, chamado a atenção de todo mundo. Obrigada por ter batido esse papo aqui comigo hoje. Foi um prazer para mim. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, foi uma honra. Obrigado pelo convite. Tá certo. Então, um grande abraço para você aí, pessoal. Abraço, Deus Pessoal, abençoe. obrigada quem ficou com a gente até agora, né? Exato, valeu. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, um beijão. Tchau, Robson.